Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos chegando no momento Bom Samaritano, 15h30, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos esperar o povo chegar. Hoje é um dia muito importante, né? É um dia que tem muito a ver. A chamada que eu fiz, né? Missão e profecia, não é à toa, não, né? O momento Bom Samaritano ele já é pensado mais para a missão, né? Oi, Denise. Então, como eu estava falando, o momento Bom Samaritano é mais pensado para a missão, né? E a gente tem missão para fazer, né? Mas a questão é que a igreja também precisa de profecia, né? E hoje é um dia especial porque a gente vê claramente esse papel, né? E a gente vê como a gente pode ter coisas para falar, né? É interessante porque também é uma página que a gente já andou lendo recentemente, né? Eu também vou dar aqui uma nova visão nesse texto, né? Paz e bem, Denise, eu não sei se você está me vendo, né? Minha tela está meio estranha. Oi, Ângelo. Paz e bem, Ângelo. Tudo tranquilo? Né? Às vezes as pessoas não conseguem ver, né, esses dois papéis na atividade da igreja, né, mas eles são extremamente necessários e eles têm muito a ver com a própria ação, né? Muito do que a gente tem visto, né, por aí tem a ver com isso, né? Então acho que é importante a gente ver, fazer uma abordagem desses assuntos hoje, né? É claro que a gente já andou vendo essa passagem, né? Na época eu dei um outro enfoque para ele, para essa passagem, né? Hoje eu quero dar um enfoque diferente. Cada vez a gente pode buscar uma coisa diferente aqui, né? Aqui, por exemplo, a gente pode fazer, algum dia que tiver essa passagem de novo, a gente pode discutir, né, a importância da gente tomar cuidado com o que a gente ouve, né, como a gente se deixa influenciar. Eu poderia adotar essa postura, também cabe aqui nessa leitura, né? Na verdade, uma coisa que eu falo para as pessoas, né, é que, assim, a gente deve evitar de ter o pessoal que eu chamo de bibliomancia, né? Porque tem um povo que faz bibliomancia, um povo que vai lá, pega a Bíblia e acha que se abrir numa página qualquer, acha um negócio. Mas eu acho que a gente pode fazer, sim, o uso da sabedoria da Bíblia na vida da gente, né? Você conhecer a palavra bem conhecida não é decorar. As pessoas acham que conhecer a palavra de Deus é decoreba, né? Até acho que conhecer a palavra de Deus é sabê-la de cor, porque decor significa sabê-la no coração, né? Eu posso, talvez, não saber qual é o versículo, qual é o capítulo, qual é o livro, mas eu tenho que saber que tal coisa está escrita na Bíblia. Olha, eu não sei exatamente aonde, por exemplo, Paulo disse que o amor é a chave da perfeição. Eu não sei. Se você eu não sei. Eu sei que Paulo falou isso. Paulo falou claramente que o amor é a chave da perfeição, né? Isso é importante eu saber, né? Eu não sei aonde está escrito, né, que a boca fala do que o coração está cheio.
Eu não sei onde está escrito, mas está escrito lá. Então é importante a gente ter esse tipo de ideia, né, para que a gente possa ter que a vida nossa seja pautada na Escritura. Né? Mas não é tanto saber em que versículo, em que momento aquilo está escrito, mas muito mais saber o que está escrito. Isso é que é importante. Oi, Algarte. Paz e bem, Algarte. Né? É esse que é o problema. A gente tem que aprender muito mais que aprender exatamente o que está escrito e entender o que aquilo que está escrito significa na vida da gente. Né? Acendi uma luz aqui para ver se fica melhor. Né? É uma improvisação só. Paz e bem, Algarte. É uma improvisação só. Se vocês verem qual foi a luz que eu acendi aqui, vocês vão morrer de rir, entendeu? É um abajur velho que a gente tem, que a gente tirou a tampa de vidro que tinha nele, porque como a casa fica meio escura, né? Às vezes fica escuro demais, eu fico com medo de vocês não estarem me vendo. Bom, vamos começar, pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvir, embora-se embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte e oficiais, e os importantes, e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e a seus convidados. O rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, e trouxe um prato e deu à moça. A moça entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. E enquanto eu estava fazendo essa leitura, Djalma e Duraci entraram, paz e bem. Djalma e Duraci, essa é a palavra da salvação. Bem, é muito comum quando a gente celebra o martírio de João Batista, que as pessoas lembrem que João Batista é o único que é celebrado 2 vezes na liturgia, que é o único que se celebra o nascimento, porque normalmente só se celebra a morte. E eu acho que isso é importante. É muito importante a gente se lembrar disso. A gente lembrar claramente a importância de João Batista. Né? Do mesmo jeito... Oi, Rubens. Paz e bem. Do mesmo jeito que Jesus foi predito pelos profetas
né? Paz e bem, Rubens, do mesmo jeito que Jesus foi predito pelos profetas, João Batista também foi, né? João Batista, ele é falado, por exemplo, por Isaías como ele é a voz que clama no deserto, né? Ele é aquele que endireita os caminhos do Senhor, né? João foi o grande precursor de Jesus. João Batista é o único profeta do Novo Testamento, né? Alguns até dizem que como ele começou a pregar antes de Jesus, ele também é um profeta do Antigo Testamento. Mas isso aí é forçar a barra, tá, pessoal? Ele só existe, só é dito, só tem fala dele no Novo Testamento e ele é o único profeta no Novo Testamento. Isso é muito interessante vocês pensarem isso, porque o Velho Testamento, ele pode ser lido todo por uma ótica, por uma forma de pensar e de ver, que é uma forma cristológica, pensando em Jesus Cristo, pensando no ungido, no Messias. E todos nos preparam para ele, né? João Batista é o primeiro. Quem chegou aí? Lúcia! Ô, Lúcia! Paz e bem, Lúcia! João Batista é o único profeta do Novo Testamento. Eu quero lembrar a vocês o que é um profeta na Bíblia, porque as pessoas acham que profeta é quem adivinha o futuro, né? E não é. Eu já falei isso uma série de vezes e vou continuar falando, porque sempre pode ter alguém que não ouviu. Então a gente tem que falar várias vezes. O que caracteriza um profeta na Bíblia? O profeta é aquele que mostra o que está errado. Segunda coisa, ele nos ensina o que é certo. E terceiro, ele tem uma ação concreta para sair do que está errado e ir para o que está certo. Então você vê aqui, por exemplo, que João Batista era um profeta. João Batista chega para Herodes e fala assim: Herodes, tu não pode casar com a esposa do teu irmão, não, né? Eu demorei para aprender isso. Ô, Ângelo, você é um exemplo da minha vida, Ângelo. O que é isso? Mas eu gostei de saber, eu gosto de saber que você aprendeu alguma coisa aqui com a nossa live. A importância da live é essa mesmo, né? Para quem não sabe, Ângelo é uma das pessoas que trabalha na pastoral do meio ambiente, né? Ou seja, uma pessoa que tem uma luta ativa aí muito importante nesse país, né? De uma certa maneira, adivinha o futuro. Sim. Nota bem, o profeta adivinhar o futuro não tem nada demais, mas isso não é a questão central. Por exemplo, vamos pegar um profeta pouco conhecido, mas que tem uma fala muito importante, por exemplo, vamos pegar Sofonias. Sofonias faz uma predição do dia do Senhor. Não, porque o dia do Senhor será terrível, as pessoas irão ficar desesperadas no dia do Senhor, haverá isso, haverá aquilo outro. Ele faz essa previsão. Mas logo em seguida, ele começa a falar daqueles que vão no dia do Senhor. E quando ele fala disso, ele faz que é. Entende? Miqueias, por exemplo, é um profeta rural pouco conhecido, apesar de ele ter predito: e tu, Belém de Judá, de forma alguma é a menor das cidades de Israel, porque de ti virá o Salvador. Ele faz essa previsão, não me pergunta onde, porque eu sei que ele faz isso, mas deve estar num capítulo lá. O livro dele é pequeno, acho que tem 6 capítulos, deve ser no 5º. Mas ele fala do futuro. Mas ele fala do futuro e, ao entender o futuro, ele avisa e denuncia o que está errado. Entendem isso? Quando um profeta fala do futuro, ele fala para dar sobre o erro e sobre o acerto.
O futuro é apenas uma ferramenta da grande ação dele, né? Vamos falar sério. Quem é que o nosso João Batista está enfrentando aqui? Vocês já pensaram? Ele está enfrentando Herodes. Herodes era um sujeito sanguinário. Herodes era um ditador terrível, né? Herodes era uma pessoa que não se importava quantos morriam com as decisões dele, né? Lembrem-se que Herodes, querendo se livrar de Jesus Cristo, se livrar do Messias, o escolhido, aquele que seria o rei dos judeus, mandou matar todas as crianças com 2 anos ou menos, né? Ou seja, Herodes era um sujeito de uma truculência, é uma das figuras mais sanguinárias da época, né? E o Batista aqui não tinha nada. Ele vivia comendo mel e gafanhoto, se vestia com pele de animal, né? Virava para ele e falava assim: ó, Herodes, tu tá errado, Herodes. Tu não pode se casar com a mulher do teu irmão. E aqui, pessoal, aí é complicado, porque você não vai encontrar isso na Bíblia, mas você tem, através de outras informações, que essa aliança, esse casamento, não era uma proposta amorosa. Não havia propriamente amor entre Herodíades e Herodes. Havia ali uma grande estrutura comercial. Havia ali um grande pacto de poder, né? Ou seja, quando João Batista está muito mais denunciando toda essa torpeza, né, da busca do poder, da busca do dinheiro, do que propriamente ele estar casando com a esposa do irmão. E é por isso que Herodíades tinha verdadeira ira, raiva. Ela porque queria matar João. Mas o problema é que João Batista era um homem que tinha influência, era um homem que tinha representatividade no povo. E aí vocês vão me perguntar, mas Bernardo, ele era pobre, não tinha nada, como é que ele tinha influência? Porque ele era um homem que tinha uma missão, ele vivia no meio do povo com uma missão. O nome João Batista, Batista não é o sobrenome de João. Batista é um apelido de João, né? É um apelido que quer dizer aquele que batiza. Na época de Batista, né, na época de Jesus, havia um movimento de pessoas que diziam o seguinte: vocês precisam se batizar para ser salvos. Né? Enquanto os fariseus e os mestres da lei diziam: vocês têm que seguir a lei ali direitinho. Ele dizia: vocês têm que se batizar. Porque o batismo na época de Jesus não era que nem é o batismo hoje. Né? Hoje o batismo é a porta de entrada para a religião. Então você quer entrar na religião, você é batizado. Na época, a coisa era diferente. O que acontecia? Você procurava a pessoa e dizia: olha, eu estou muito errado na vida, eu fiz muita besteira, não sei o quê, e essa pessoa lhe dava uma instrução, lhe dava uma bronca às vezes, né? Como ele deu aqui em Herodes. Você não pode se casar com a mulher do teu irmão. Não. Às vezes mandava fazer uma coisa ou outra e depois batizava ele. E quando batizava, é como se a pessoa limpasse a ficha. Né? Nesse aspecto, o batismo na época se lembra muito a nosso sacramento da reconciliação, né? Que muita gente chama de sacramento da confissão, mas é um nome errado, o nome certo é reconciliação. Né? E dito isso, a gente vai adiante, né? E a gente vai entender o seguinte: por que ele dizia que o batismo
era a forma de salvação das pessoas. Porque se cada vez que você fosse batizado, você melhorasse, como você melhorava, algum dia você ficava num estado de santidade. Entendem a lógica dos batistas? Inclusive de João Batista? É claro que nós que seguimos Jesus sabemos que basta o batismo uma única vez que Jesus nos dá. Jesus nos batiza uma única vez através daquele que ele pede que nos batize, né? Porque eu gosto de lembrar que qualquer um pode batizar a outro, né? Inclusive eu sei de várias pessoas que já batizaram, né? O que é importante é que com Jesus o batismo se torna algo, vamos dizer assim, um super batismo e basta um. Mas o que havia de importante é que João Batista exercia uma missão. Ele abria a porta da igreja para todos. Ele chamava a todos avisando, olha, o Messias está vindo aí. João Batista não abria mão de servir a sua comunidade. E eu acho que essa é talvez a grande missão de todos nós, é servir a nossa comunidade, né? Então, eu, fazendo a minha live, conversando com meus jovens, conversando com a pastoral do batismo, eu sirvo a comunidade, né? Quando eu me encontro com o encontro de casais, com a pastoral da família, com a preparação dos noivos, eu sirvo a comunidade. Você serve a comunidade de outras formas, né? Na verdade, pessoal, a gente exerce várias missões no mundo, né? Já pararam para pensar o esforço dos nossos professores em ensinarem bem as nossas crianças, apesar de todas as dificuldades? Já pensaram nisso? Isso também é uma missão, né? Aqueles que cuidam das pessoas doentes no hospital, né? Muitas delas, inclusive, passando dificuldades, cansaço. Isso também é uma missão. E não pensem que as missões são, assim, atividades, vamos dizer, materiais, né? Já pensaram, por exemplo, que um cantor, um músico, um artista, né? Eles também têm uma missão, porque eles nos fazem refletir sobre as coisas, né? Quem de vocês, ouvindo talvez uma música algum dia na vida, não tem olhado e fala assim, meu Deus, por que eu não faço isso? Por que eu não penso assim? Né? E isso mudou a vida de vocês. Isso também é missão. Existem missões que são mais concretas, né? Dar comida aos miseráveis é uma missão muito concreta. Mas, por exemplo, uma pessoa que se disponha a ouvir o irmão, o que você faz na igreja? Eu ouço, só isso. Eu fico lá sentado, aparece alguém que quer falar, ela fala, eu ouço a pessoa e pronto. Às vezes dou um conselho, dou uma opinião, mas na maior parte das vezes só ouço, assim, converso com ela um pouco e tal. Isso é missão? É. Né? É missão também você admitir que pessoas precisam da sua oração e você se dispõe a rezar pelas pessoas. É uma missão. Tá? A missão é quando você se dispõe a servir ao irmão. Não existe missão mais importante ou missão menos importante. Talvez existam missões que sejam mais urgentes, que sejam mais necessárias num determinado momento, né? Então, por exemplo, numa situação de fome, é necessário dar comida aos pobres. Mas, por exemplo, né, se a gente pensar que vive hoje, né, porque o profeta é um homem do seu tempo, ele não é um homem do tempo passado, é do tempo presente.
Né? E aqui eu vou pensar assim, por exemplo, acabou de vir na minha cabeça. Nós estamos numa situação muito complicada porque as crianças estão sem aula. Né? E eu acho, assim, claramente, que elas não devem ir à escola nesse momento, porque não está na hora. Mas em algum momento vai voltar às aulas. Né? E seria muito bom se nós, que somos seguidores de Jesus, nos dispuséssemos a ajudar as crianças a recuperar o perdido, tempo perdido, né? Que é um tempo que elas precisam perder para poder manter as pessoas vivas, né? Entendem isso? Então, é a disposição de ajudar o nosso irmão. Entendem? Mas, se você virar para mim e falar assim, Bernardo, eu quero criar um programa de inserção de pessoas na sociedade através da música. Eu não sei como é que faz isso. Eu não sei. Não sei, não tenho a mínima ideia, mas deve ter uma forma. Mas se as pessoas se dispuserem como um grupo a fazer isso, é uma missão. A pastoral da AIDS, ela funciona, por exemplo, das formas mais variadas possíveis. Tem agente da pastoral da AIDS que vai pegar o remédio para o tratamento do HIV no posto de saúde. Em alguns lugares desse país, se as pessoas souberem que a pessoa tem HIV, né, ela é expulsa da comunidade dela. Então, para a pessoa poder se tratar, o agente da pastoral vai lá e pega o remédio para ela. A pastoral da AIDS ajuda, por exemplo, no dia da testagem, em abril, a testar pessoas para HIV. Estão vendo? Coisa tudo doido, pessoal. Mas a pastoral da AIDS também questiona o preconceito, também questiona a discriminação, também discute a forma como as pessoas veem os doentes. Nota a diferença? Pastoral da família. Pastoral da família tem uma missão importantíssima nos dias de hoje. Né? Porque existe uma série de famílias que estão sofrendo e precisam de ajuda. Né? Então, quando a pastoral da família propõe, por exemplo, a seguir as famílias em dificuldade, né? Isso é uma missão. Mas também pode ser profética ao falar das coisas que colocam em risco todas as famílias hoje, ou se existe um grupo de famílias num risco em especial, a pastoral da família pode questionar isso. É claro, pessoal, que a crítica do que está errado nem sempre vai ser bem vista pela sociedade. Né? Eu gosto de lembrar que a nossa sociedade tem os seus erros, as suas coisas que são verdadeiros pecados dentro da nossa sociedade. Né? Então a gente critica essas coisas, a gente critica às vezes coisas muito arraigadas no coração dos homens e das mulheres. E aí a gente tem que entender que as pessoas não vão gostar às vezes do que a gente vai falar. As pessoas vão ficar perturbadas com o que a gente vai dizer. Entrou alguém agora, Lue Chata, eu não sei quem é, mas é bem-vinda, paz e bem. Então vamos entender, pessoal, que não tem jeito. Vamos entender isso. Se nós queremos realmente seguir Jesus, nós temos que nos colocar à disposição dos nossos irmãos, para que eles tenham vida, e vida em plenitude. Nós temos que ir ao encontro dos irmãos e das irmãs que estão precisando de nós, onde quer que eles e elas estejam, quem quer que eles e elas sejam. Não nos cabe aqui ficar selecionando qual é o irmão que merece ou não merece a nossa ajuda, o nosso auxílio, a nossa proteção. Não nos cabe. Nós
temos que ir ao encontro deles e pronto. Né? Está muito claro, acho que é Pedro que falou. Agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele fala isso, quem sou eu para dizer o contrário? Entendem isso? Agora, eu não posso abrir mão de ser profeta. É claro que ninguém precisa colocar a vida em risco. Ninguém precisa se dispor com um poderoso sanguinário como Herodes. Não, não é necessário isso. Eu não estou pedindo a vocês que vocês coloquem a vida de vocês em risco. Não, não é isso que eu estou pedindo, porque a profecia nós podemos exercer no dia a dia da nossa vida. Quando nós falamos, não está errado. Ponto. Ah, mas não sei quem é a favor de qual pessoal, mas isso está errado. O certo é aquilo. Roger, meu filho querido, paz e bem. O certo não é fazer qualquer coisa, o certo é fazer isso. Segundo passo do profeta. Primeiro passo, isso está errado. Segundo, certo é isso. Terceiro, nós temos que sair dessa situação de erro e ir para essa situação de acerto. E buscar o que é certo, o que é bom, o que é justo, o que é belo. Mas, Bernardo, o que é belo, claro. Pelo amor de Deus. Não se enganem. Deus se move na direção do que é bom, do que é justo, do que é belo. Então nós temos que buscar um mundo bom, um mundo justo e um mundo belo. Nós não podemos buscar uma vida, nós temos que buscar a vida em plenitude. E assim nós fazemos o nosso papel no mundo. Amém? Olha, o Ângelo escreveu aqui. Meu amigo, quem profetiza precisa também dar consolação. Precisa dar o caminho para a solução. Claro, muito bem colocado, Ângelo, está certo. Na verdade, é aquela história que eu falo, né? Você tem que indicar o que está errado, tem que falar o que está certo e tem que mostrar como ir do errado para o certo, né? São as três características de todos os profetas que você tem na Bíblia. Está perfeito, né? Eu acho que a sua colocação é muito bom. Precisa dar o caminho para a solução, né? Se você vê, por exemplo, vamos pegar um personagem muito importante na Bíblia, que é Moisés, né? Moisés tenta libertar o povo dele 2 vezes. Não sei se vocês notaram isso. A primeira, ele vê um hebreu sendo açoitado e ele se revolta, parte para cima do guarda e tudo que ele faz é matar o guarda. Nesse momento, ele não foi profeta. Ele até agiu na proteção da vida do... Mas porque ele mostrou o erro. Mas ele não mostrou o que é certo. E ele não agiu para sair do que é errado e ir para o certo. Ele só foi profeta na segunda vez. Quando ele vira para o faraó e fala assim, o sofrimento do meu povo, o clamor do povo hebreu chegou aos ouvidos do Senhor. Denunciou o erro. Por isso, em nome dele, ó faraó, eu lhe ordeno que liberte o meu povo. Olha o acerto. Nota? A escravidão é errada, a libertação é certa. Por isso eu peço que você libere o povo para eu levar eles daqui. Como é que tirar da situação de erro e ir para a situação do acerto? Aí ele foi profeta. Indicou o erro. Por mais certo que ele estivesse ao indicar o erro, quando ele apenas indicou o erro, e não fala sobre justiça, e não age, e agir é missão, ele não é profeta. Né? O bom profeta é também aquele que consola,
É porque não existe como você falar do bem, do bom e do belo, do justo, se você não consola as pessoas. De nada adianta eu vir aqui fazer uma análise dessa nossa sociedade perfeita, mostrar todas as mazelas e mostrar todas as soluções absolutamente perfeitas para cada uma delas e chegar a uma sociedade perfeita. Se eu não tiver amor pelo meu irmão, não me preocupar pelo sofrimento de cada irmão e cada irmã, né? Então você está perfeito, Ângelo, muito bem colocado quando você fala que é necessário não só indicar o caminho para você ter uma solução, como consolar o irmão. Tá? Muito boa colocação, tá, Ângelo? Como sempre, você me ajuda bastante. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma observação, alguma coisa, trazer algo a mais? Hein? Não? Bom, pessoal, então vou me despedir de vocês. Aguardo vocês amanhã às 15h30 de novo. Né? Daqui a pouquinho isso está no IGTV, para quem quiser ver. E mais tarde, hoje de noite ainda, se tudo correr bem, para o YouTube. Tá? Aproveita, pessoal, quem puder, dá um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Né? Vê lá a reflexão dele, que ele faz uma reflexão por escrito, tá? Um abraço a todos. Vou dar minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Batista. Desça sobre... Gostei. Obrigada. Ô, Luí, pode vir todo dia, 15h30, nesse a gente está aí para falar, tá? Está convidada para vir amanhã, tá? Te espero. Um abração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de João Batista. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor hoje e sempre seja a vossa força. Aqueles que puderem, fiquem em casa. Os que não puderem ficar em casa, fiquem protegidos. Que o Senhor sempre vos acompanhará. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau. Chegou na hora do tchau, tchau, Moema. Daqui a pouquinho está no IGTV, Moema. Tá? Aí você assiste. É só o tempo de subir. Tá? Um abração. Lui, estou te esperando amanhã 15h30, hein? Mas já está no IGTV, Moema. Vou encerrar aqui para subir.